É triste e lamentável o que eu vou compartilhar com você aqui neste exato momento. Eu quero apresentar um vídeo especial com o pastor Wagner Rodrigo. Olha só, estamos já vivendo o período da sacudidura. Por que esse período da sacudidura? Por que essas pessoas saem da igreja? Porque não estão suportando a sã doutrina da igreja. E olha que interessante, hoje, por exemplo, o que se vê aqui exatamente nesta plataforma, é o seguinte: já fui ex-adventista. Por que eu saí da igreja adventista? Por que Ellen White é uma falsa profeta? Isso de pessoas que já foram da igreja adventista do sétimo dia. Por que essas pessoas estão saindo? Porque não estão suportando a sã doutrina. Tem pessoas que querem adaptar a igreja ao seu próprio modo, sendo que a igreja ela tem um caminho a trilhar. E o caminho é exatamente o que Deus deixou para que nós trilhássemos, para que nós seguíssemos. Aí as pessoas, pelo fato de não aceitar certas coisas, acabam dizendo o seguinte: vou sair da igreja. Aí vem aqui para a internet e diz assim: ex-adventista. Por que eu saí da igreja adventista? Por que Ellen White é uma falsa profeta? Não estão suportando a sã doutrina e, infelizmente, eu lhe digo sem medo de errar, você está fazendo parte da sacudidura, tá bom? E olha só, acompanhe esse vídeo aí com o pastor Wagner Rodrigo. Olha só, fica até o final e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra. Que Deus te abençoe. Quem sairá por consequência da sacudidura? A gente vive tempos sensíveis, irmãos, não só difíceis, mas a gente também vive um tempo muito sensível, né? Um gesto que você faz, uma fisionomia que mudou ali, já pode se tornar, né? A pessoa já consegue fazer um enredo e criar uma série de Netflix só com isso. Desafiador. Mas o dom profético diz o seguinte, Ellen White, inspirada por Deus, fala o seguinte: quem sairá como consequência da sacudidura? Desse processo, desse crivo que Amós fala, onde o grão vai permanecer. Ela diz o seguinte: muitas estrelas cujo brilho temos admirado. Então, se você começa a olhar para as estrelas, para possíveis estrelas, né, entre aspas, cujo brilho temos admirado, nós começamos a imaginar o quê? Uma pessoa que fala bem, tem uma certa influência, enfim, você constrói e diz assim: olha, esse aí é diferenciado, nunca ouvi falar nada, é intocável, e de repente você pode ser surpreendido. Ela fala isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 16. Ela diz também que homens de talentos sairão como consequência da sacudidura, famílias inteiras. Misericórdia, irmãos. Ela diz que por causa da sacudidura, famílias inteiras, grupos inteiros, irmãos. Aí você pode estar pensando: pastor, o negócio o senhor está exagerando aí. Eu não quero pagar para ver. Mas ela fala isso inspirada por Deus. E ela diz mais: os que aceitam as falsas teorias, todos esses, imagina, famílias inteiras, grupos inteiros. Aí vocês dizem assim: a igreja vai ficar vazia, pastor. A igreja vai se esvaziar. Famílias inteiras, grupos inteiros, homens de talentos, pessoas, né, estrelas. Será que isso vai acontecer? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que essa é a igreja de Deus? Amém? E você também acredita que não só essa é a igreja de Deus, como você é a igreja de Deus, amém? Amém. Não tenha dúvida disso. Eu não quero que você olhe para você para ter essa afirmação. Nós precisamos olhar para Cristo para fazer essa afirmação. Porque você pode começar a imaginar assim: poxa, eu estou falhando aqui, eu estou meio que escorregando. Será que eu tenho essa liberdade de dizer que sou a igreja de Deus? Não olhe para Cristo para fazer essa afirmação. Porque se você e eu olharmos para nós mesmos,
Nós estamos arrebentados. Mas se você realmente deseja ser fiel ao Senhor, perseverar até o fim, eu e você vamos ser grãos nesse crivo. Amém? Para a honra e para a glória do Senhor. Quantos sairão? Eu sei que eu falei de famílias inteiras, grupos inteiros. Quem está falando isso aqui é a irmã White. É bom concluir. Mas quantos sairão? E ela vai dizer no livro Grande Conflito, página 608, uma classe numerosa. Ela vai dizer que a proporção é maior do que agora podemos prever. Será multidões, misericórdia. Você tem que pensar assim: que não seja eu, Senhor. Eu estou aqui nesta manhã, eu tenho as minhas lutas, eu tenho os meus desafios, eu tenho minhas limitações, eu tenho pontos fracos, mas que não seja eu. Eu quero estar aqui, Senhor, firme. Eu quero estar aqui, Senhor, fiel a Ti, custe o que custar. Eu quero chegar, nem que seja me arrastando. Eu só não quero fazer uma coisa: desistir. Nós não podemos, em nome de Jesus, e não devemos, para a glória dEle. Mas essa é uma realidade, irmãos. Essa é uma realidade da qual não podemos fugir. Agora vem uma pergunta interessante: e o que farão esses que vão sair? Porque assim, você vai ter pessoas que vai ter posturas diversas. Vai ter pessoas que vai dizer assim: olha, eu não estou me sentindo, eu não quero esse negócio para mim de igreja. E eu não estou falando só como igreja adventista do sétimo dia. Tem pessoas assim: não dá, eu não quero. Eu sei que isso é certo, eu sei que aqui tem a verdade, eu sei de tudo isso, mas é eu que não quero. Deu para entender? Vai ter pessoas assim ou não vai ter? Infelizmente. E precisamos orar por elas para que, enquanto há tempo, essa mentalidade mude. Mas vai ter pessoas que vai sair e vai dizer assim: olha, eu vou sair, mas vocês vão ver, viu? Vocês vão me pagar. Tem ou não tem também assim? Tem, infelizmente também tem. E que nós também devemos orar por esses, para que se mude a mentalidade. Mas eu queria aqui ser mais específico com vocês. O que farão esses que vão sair? E no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 383, nesse balanço do crivo, nessa peneirada, como diz Amós, capítulo 9, aqueles que saírem não vão sair tão tranquilos não, pelo que é apresentado aqui. Primeira coisa, formarão novos grupos. Olha, vai sair grupos inteiros. E o que eles vão fazer? Vamos fazer um novo grupo. Nós podemos fazer uma igreja melhor do que essa. A igreja de lá era problemática, os irmãos são complicados, o pastor é difícil. Vamos formar o nosso. Tem ou não tem? Tem. No mundo. Ao redor do mundo por aí. Formarão novos grupos. E vou dizer mais para vocês: com os mais diferentes rótulos, esses grupos passam a se autodenominar, irmãos, escola de missionários, instituto de educação e saúde, centro de evangelização, ministério dos anjos, adventista da história e tantos outros. É uma realidade. Fundam movimentos, irmãos, independentes e com a sua capa de santidade. Começam com sites na internet, redes sociais, panfletagens, folhetos, livros, congressos e seminários. O que é que você acha? Aí alguns vão olhar assim e vão dizer assim: peraí, eu agora estou em dúvida. Eu preciso agora entender realmente quem está certo. Vai ter pessoas que vão ficar em dúvida ou não vai? E vão pensar assim, vão olhar para a igreja e vão dizer assim: será que realmente não é essa igreja não que tem problema? Eu acho que o novo grupo que está sendo formado, eu acho que eu vou me transferir para lá. Pessoal, estou vendo lá, realmente é um problema. Mas vamos lá. Esses grupos começam de forma sutil, para não assustar. E depois agem mais abertamente, irmãos. Divulgam fofocas, suspeitas e calúnias. Difamam semeando a desunião, desvinculação e rebelião.
pois possui um senso de superioridade, misericórdia. Mas esses são desafios que a igreja de Deus enfrentará ou já está enfrentando em alguns lugares no tempo do fim. E aí por isso que eu retomo o que eu falei no início. Nesse balançar da sacudidura, com quem eu devo me preocupar? Com o que eu devo me preocupar inicialmente, primariamente? Comigo. Quem sou eu nesse processo? Quem está sendo eu, Wagner Rodrigo da Silva, nesse processo? Se você não sabe meu nome completo, está sabendo hoje. Quem sou eu nesse processo? E eu não falo eu como pastor, eu falo eu como cristão, como ser humano, que um dia aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, fez uma profissão de fé, entrou num tanque batismal e fez votos de fidelidade a Deus até que Ele volte. É isso, é disso que nós estamos falando aqui. Não se trata de função, não se trata simplesmente de representatividade, se trata da nossa, quem sou eu, da minha vida espiritual, da minha relação com Jesus. Amigos, além de saírem, serão traidores e nos acusarão nos tribunais, ensinarão que não pode, ensinarão que não se pode confiar em quem fica do lado da igreja. Está do lado da igreja, não dá para confiar não. Ellen White diz isso. Colocar-se-ão como vítimas, perseguidos, com aparência de mártir, para enganar os membros, os irmãos da igreja, sendo que eles é que realmente são os traidores e perseguidores. Diz Ellen White em uma meditação matinal, Cristo Triunfante, página 125. Precisamos nos preparar. Precisamos estar se preparando diariamente, com a minha vida espiritual em dias. Por quê? Porque quando eu me deparar com situações como essa, eu não vou julgar os irmãos e dizer assim, você é um joio. O pastor pregou no sábado de manhã, você preenche as características. Misericórdia. Você tem que olhar e dizer assim, irmão, como está a sua vida espiritual? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Você está chateado com alguma coisa? Você está revoltado com alguma coisa? Você está insatisfeito com alguma coisa? Você já abriu o coração ao Pai? Você já falou com Deus? Temos um trigo aqui, viu? Amém? É disso, irmãos. E aí vem uma pergunta, né? Estamos indo para o final, viu, irmãos? Como ficará a igreja diante da sacudidura? Pastor Amós diz que a igreja vai ser sacudida, vai ser peneirada, mas o grão vai ficar. Mas o que foi falado aí, né? Mateus também fala que foi semeado o joio no meio do trigo, foi lançado uma semente, cresceram junto e não pode arrancar. E como é que vai ficar essa situação? O que é que vai sobrar dessa igreja? Homens e talentos, grupos inteiros, famílias inteiras, desafio espiritual, crise. O que é que vai restar dessa igreja, da igreja de Deus? O que é que vai sobrar dessa igreja? Mas eu tenho boas notícias, irmãos. Amém? Porque eu e você somos a igreja. Se não sobrar nada, nós estamos com os dias contados. Misericórdia. Jesus já tinha dito, lá no Evangelho de Mateus, que essa igreja ela iria prevalecer. As portas do inferno não iriam estar acima, à frente, não iria prevalecer contra essa igreja. Essa igreja estaria de pé. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Veja, se você ler bem o texto, Amós vai dizer, olha, houve uma peneirada, mas o Senhor não vai deixar escapar um só grão. Existe um remanescente, irmãos. Existe a descendência do Cordeiro. Existe um povo que vai sofrer. Só lembrando mais uma vez que o link vai estar aqui na descrição, tá bom? E não esquece também de seguir aqui o canal. Deixa aí o teu gostei no vídeo, comenta, compartilha.
e que Deus ele te abençoe a cada dia. Que possamos estar vigiando e orando para que nós não façamos parte dessa classe de pessoas aí que estão saindo da igreja, se levantando contra a igreja. E isso já existia exatamente nos períodos de Paulo, né, que saíam do nosso meio e hoje são pessoas que pregam contrário àquilo que a gente prega. Então, assim, a perseguição não é com os de fora, é exatamente com os de dentro. E é triste ver uma situação dessa, mas é profecia. Que Deus te abençoe.